no que dele, por ele, para ele são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu cumprimento a todos aqueles que me assistem através da Star New, canal 23, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos retornando depois de um período, fizemos a nossa última programação em dezembro e retornamos agora, nesta semana de janeiro, né, para trazer novamente a programação do Ministério Fonte de Vida. Para quem não assistiu ainda este programa, eu sou a pastora Cristina, pastora do Ministério Fonte de Vida, situado aqui em Penápolis, Avenida Antônio Veronese, 730. E é uma alegria muito grande para mim retornar à programação e trazer para você, dona de casa, você que está aí agora assentado, aguardando de Deus uma palavra, uma promessa, um alimento para o teu espírito. Isso é muito gostoso. E Deus escolheu a mim para que estivesse aqui agora e trouxesse para você uma palavra de vida. Eu creio que toda a palavra de Deus, como diz os próprios textos, são inspirados por Deus. E para você, essa palavra deve ser recebida como um alimento. Então hoje eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Colossenses, capítulo 2, para compartilharmos um trecho desta palavra. E nós vamos falar aqui de um sentimento de Paulo pela igreja fundada em Colossos. Nós sabemos que Paulo era um apóstolo. Um apóstolo, a função primordial do apóstolo é fundar, é estabelecer a igreja de Cristo por onde ele passa. E Paulo, nós sabemos que ele é conhecido como apóstolo dos gentios, onde não havia ainda a pregação da palavra de Deus. Paulo passava e fundava ali uma igreja. E é interessante o sentimento de Paulo. Aqui na minha Bíblia o título diz: a ansiedade de Paulo por este povo, por esta igreja. Mas por que essa ansiedade? Por que essa preocupação? Porque Paulo fundava a igreja, partia daquele lugar, mas ele se preocupava com a igreja, ele continuava batalhando em oração, né, combatendo em oração, e ele escrevia cartas para esta igreja. E nesta carta aos Colossenses, Paulo diz o seguinte: eu quero que saibais quão grande combate eu tenho por vós, e pelos que estão também em Laodiceia, e por quantos não me viram em pessoa, mas que agora estão aí, né, na igreja. E ele ainda diz no verso 2 e 3, eu combato para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Então veja bem, o motivo do combate no coração de Paulo, a ansiedade que ele tinha, ao ponto de escrever para a igreja onde ele havia deixado, né, com alguém cuidando ali e fazendo crescer o ministério de Cristo. Paulo está dizendo aqui, eu fico num combate,
numa ansiedade de saber como estão, numa ansiedade de saber se vocês estão sendo consolados. Paulo se preocupava com o coração, com as pessoas que ele havia deixado ali onde ele fundara a igreja. Ele se preocupava se eles estavam sendo enriquecidos da plenitude, da inteligência e do conhecimento do mistério de Deus. Olha só que interessante, Paulo se preocupava em que as pessoas continuassem conhecendo o mistério de Deus. E ele traduz este mistério de Deus em uma palavra apenas. Eu quero que vocês conheçam a Cristo. A Cristo. Para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Amados, Paulo nos traz uma revelação muito forte. Ele diz que conhecer a Cristo é ter a revelação de Deus para entendermos os mistérios de Deus. E ele ainda diz mais: quem tem a Cristo e vem a ter o conhecimento da pessoa de Cristo, ele está adentrando aquilo que está oculto, aos tesouros da sabedoria e da ciência. Se você quer conhecer verdadeiramente a ciência no âmbito geral, não a ciência especificamente médica, mas tudo aquilo que diz respeito à sabedoria humana, à criação, Paulo está dizendo aqui, este tesouro, quando você conhece Cristo, você conhece um tesouro. E através do conhecimento de Cristo, você adentra aquilo que está oculto e vai tendo as revelações do mistério de Deus. Então, para conhecermos os mistérios de Deus, nós temos que saber quem é Jesus Cristo. Né? Se eu perguntasse para uma criança, para um jovem, para um adolescente, para um adulto, não importa. Quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus na sua vida? Será que todos saberiam me dizer, me responder, quem é Cristo? Será que todos tiveram a revelação através de uma plenitude da inteligência para o conhecimento dos mistérios de Deus? Saberiam me responder quem é Cristo? Né? Porque muitas vezes nós nos detemos na imagem de Cristo na cruz. Cristo é aquele que foi pregado na cruz. Será que somente isso? Nós sabemos que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o derramamento do sangue do Cordeiro Jesus, tem uma importância grandiosa. Mas eu preciso entender Jesus Cristo como parte da Trindade, de um Deus único que nós servimos. Eu preciso entender Cristo como Filho de Deus, aquele que era o unigênito. Ele era o único Filho de Deus até o momento em que Deus traçou um plano e o envia para esta terra para nascer como homem, gerado por uma mulher. E este Cristo enviado por Deus, o Filho de Deus, parte da Trindade, aquele que era o Verbo, que estava com Deus e era Deus, segundo a palavra, em João capítulo 1, verso 1, ele era Deus, ele estava com Deus e ele veio e se manifesta ao mundo. E eu preciso descobrir este Cristo hoje na minha vida através dos ensinos, através do sacrifício da cruz, mas também através daquele ser que que compartilha conosco do seu Espírito, parte também da Trindade, que habita em nós, que mora na nossa vida, que nos resgata
para uma vida eterna. Jesus Cristo veio para nos resgatar, nos justificar do pecado, nos levar para um plano superior, né, projetado por Deus, que é a salvação. Será que todos estão cientes de quem é Cristo? Porque aqui Paulo está dizendo, você tem que conhecer o mistério de Deus, Cristo. Cristo, e saber que quando você vai entrando no conhecimento deste Deus, deste Cristo, você vai encontrar os tesouros da sabedoria e da ciência. Que coisa tremenda! Então, amados, corra em direção a Cristo, corra em direção a Jesus, para ter as revelações do mistério de Deus. E aí, eu continuo aqui ainda neste texto, a partir do verso 4, que diz assim, Paulo ainda escrevendo esta carta, ele diz: eu digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Paulo tinha uma preocupação muito grande com a igreja, porque ele saía, ia para um outro lugar e ele se preocupava. Ele se preocupava com pessoas que fossem pregar um novo evangelho, algo diferente daquele que ele tinha ensinado. Ele diz aqui, eu não quero que vocês sejam enganados com palavras persuasivas, palavras de manipulação, né? Eu não quero que vocês sejam enganados depois de terem conhecido a verdade que é Cristo. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Vocês precisam ir até Deus através de Cristo e ninguém seja usado pelo inimigo para tirar esta semente da vida de vocês. Paulo então estava dizendo, eu me preocupo, eu não quero que ninguém vos engane com palavras persuasivas, pois ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, ele diz, eu estou convosco, me regozijando, me alegrando e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ele estava dizendo, eu estou ausente, por isso estou escrevendo para vocês, exortando, dizendo para que vocês permaneçam no conhecimento da verdade, apesar de estar fisicamente separado. Paulo estava dizendo, em espírito, a minha preocupação é a igreja de Cristo. Eu me preocupo com vocês como um pai que se preocupa com o filho que é gerado. Nós vemos aqui a importância de gerarmos filhos. Fisicamente, quando nós temos um filho, nós queremos cuidar, nós queremos dar o melhor, nós queremos cuidar do físico, das emoções, da parte espiritual, do crescimento. E Paulo estava sentindo este mesmo sentimento de criar filhos para Deus. Preocupar-se com o alimento que os filhos recebiam, preocupar-se com o alimento que os filhos iriam comer no dia a dia. E Paulo está dizendo aqui, olha, eu não quero que vocês sejam enganados com alguma mentira, com algum engano de Satanás, algum engano de palavras persuasivas, pessoas que vão ensinar alguma coisa para você que não condiz com a realidade da Bíblia, da palavra, dos mandamentos, dos ensinos. E isso é muito sério. Nós que pregamos a palavra de Deus e que vemos vidas sendo geradas, a nossa preocupação é como a de Paulo. Que a pessoa não perca a semente de Deus, que a pessoa não perca o ânimo, não perca a fé, não perca a ousadia do Espírito. Então, como Paulo, nós líderes, pastores, mestres, evangelistas, profetas do Senhor, nós nos preocupamos com a igreja. Nós nos preocupamos com a palavra resguardada no coração da igreja, que é de Cristo.
porque ela não pode perder o tesouro maior que é Cristo em sua vida. Né? Não pode ser enganada, está dizendo Paulo. Mesmo que nós estejamos ausentes, mesmo que nós estejamos distantes, a preocupação vem. E ele diz mais, ele diz, olha, eu me alegro quando vejo que vocês estão em ordem e firmes na vossa fé em Cristo. Para o pai que gera um filho, a melhor coisa é ver o seu filho firme, forte, crescendo, se alimentando, tendo um desenvolvimento no conhecimento das coisas, nas atitudes, nos pensamentos, na escola, depois na faculdade. E Paulo estava dizendo aqui, eu vejo a firmeza da igreja, a firmeza dos irmãos, eu vejo a fé em Cristo, e ele diz, eu me alegro, eu me regozijo. Então, amados, se através desta programação você tiver um crescimento, pequeno que seja, no conhecimento de Cristo, eu vou me alegrar por estar trazendo uma palavra de vida ao teu coração, para você, para o seu lar, para a sua casa, que você possa comer aí, né, desta palavra que não é da pastora, é uma palavra de Deus para a sua vida. Portanto, diz Paulo, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Andai nele. Porque, veja bem, Paulo estava dizendo para a igreja em Colossos, não é importante apenas que nós o recebamos, mas que nós andemos nele. Andar nele significa andar na sua palavra, nos seus ensinos, de acordo com a sua unção, a sua manifestação na nossa vida. E ele diz, então, da mesma forma como receberam a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Andar fala de dia a dia. Andar fala de algo contínuo. Andando com Cristo, andando com os seus ensinos, me baseando nele. O que Cristo faria nesta situação que eu estou vivendo. Isso é andar nele. Como Cristo agiria nesta circunstância, eu quero agir também, isso é andar nele. O que Cristo diz a respeito da criação de filhos, o que Cristo diz a respeito do casamento, eu quero ensinar os meus filhos, eu quero viver um relacionamento com o meu esposo, como a palavra de Deus diz. Isso é andar em Cristo. Né? Quando nós andamos em Cristo, queremos imitar a Cristo, queremos fazer o que Ele faria em nosso lugar, queremos agir da forma como Ele agiria, dizer palavras como Ele diria, buscar a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Nós fomos criados por Deus assim. E como eu estava dizendo, Ele era o único filho, mas depois da morte, da ressurreição, Ele se torna o primeiro. Ele é o nosso irmão primeiro. E nós queremos andar tendo como exemplo na nossa vida o exemplo do nosso irmão mais velho, Cristo. Amém? Então, veja bem, andai como Cristo, você recebeu a Cristo, andai como Ele tem para você, né, como exemplo. E Paulo ainda diz mais, andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Olha, amados, quantas palavras importantes num versículo apenas da palavra de Deus. Aqui está dizendo, arraigados nele, andai nele, arraigados, de forma que crie raízes na sua vida. Raízes é o que fortalece o crescimento de uma árvore, de um tronco, de frutos. Se a raiz não for profunda,
Não tem como uma árvore se estabelecer. Então aqui está dizendo, andai nele e cria raízes. Você tem que viver arraigado, fortalecido pela raiz, né? A tua vida tem que ter uma raiz que te fortaleça. E você também tem que ser edificado nele. É uma outra palavra deste versículo. Quando falamos em edificar, falamos em construir, construção. Você tem que ser construído na base, nesta base, nos ensinos dele, né? Arraigados, edificados nele, confirmados na fé. A cada dia, amados, pela nossa atitude, nós confirmamos ou não a nossa fé. Se eu não creio nele, amanhã eu vou fazer alguma coisa que vai demonstrar isso para a primeira pessoa que entrar em contato comigo. Se eu não creio nele, não ando nele, eu não estou sendo edificado, eu vou demonstrar pela minha vida. Mas aqui Paulo diz, olha, você tem que estar arraigado, edificado, confirmado na fé, assim como foram ensinados, crescendo em ação de graças. Paulo estava dizendo à igreja, você tem gratidão no coração? Você tem que crescer em ações de graças, gratidão. Você tem que agradecer o que aconteceu na sua vida, este encontro, esta revelação, este mistério desvendado, Cristo na sua vida. Você tem agradecido por isso. Você tem recebido isso com gratidão no seu coração. Amados, quando eu me lembro dos caminhos por onde passei antes de me converter, da minha vida antes de Cristo e a minha vida com Cristo, depois que eu o recebi e comecei a andar nele, não tem como não ter ações de graças, não tem como não ter gratidão, não tem como não reconhecer um favor imerecido, aquilo que eu não merecia, mas que Deus se agradou em se desvendar, em desvendar este mistério na minha vida, que é Cristo. Então eu me alegro, continuo arraigada, edificada, confirmo a minha fé a cada dia em Cristo e mais, continuo nos ensinos e na ação de graças. Então você que está aí dentro do seu lar, talvez você diga, mas eu não estou inserido numa igreja, eu não compartilho com a igreja, mas eu quero dizer para você que onde 2 ou mais estiverem reunidos, em nome de Jesus, Ele ali estará. Faça da sua casa um lar que represente parte da igreja de Cristo Jesus. Tome aí o seu filho e a sua filha, orem juntos. Tome o seu esposo e ore juntos. Cristo estará presente, se manifestando no teu lar, como parte da igreja do Senhor. Que coisa tremenda, que coisa linda, maravilhosa, né? E Paulo ainda diz assim, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Em outras palavras, eu diria que Paulo disse assim, não deixa ninguém fazer a tua cabeça sem que você perceba. Os rudimentos do mundo, as tradições, as palavras de impiedade, as ações, as atitudes que não condizem, o mundo que está sendo regido por uma maldade tão grande, os rudimentos do mundo, as tradições dos homens, não deixe que nada disso tome lugar dos ensinos de Cristo. Ele diz, cultiva as coisas de Deus, não troque aquilo que é sagrado, que é a palavra de Deus, pelas tradições, pelos rudimentos.
Cuidado para que ninguém faça você uma presa. Amados, se você deixar se levar pelos rudimentos do mundo, pelas tradições, por tudo aquilo que as pessoas muitas vezes lançam nos nossos ouvidos, um diz uma coisa, outro diz outra, mas você tem que perguntar, o que é que diz a palavra? O que disse Jesus? O que é que Deus tem para a minha vida? Não se torne uma presa sem perceber. Você não deve se tornar uma presa dos rudimentos e tradições deste mundo onde nós vivemos, que é tão mal. Né? O mundo é mal, mas nós precisamos ver a bondade através da presença de Cristo Jesus, que transforma, que renova, cura, sara as nossas vidas. Pois nele, disse Paulo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo está dizendo, em Cristo habita tudo aquilo que é divino, toda a plenitude, porque ele é Deus. Ele é parte da Trindade, ele é parte de um Deus uno e trino. Ele é o único Deus através da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele diz, em Cristo se apresenta a plenitude da divindade. Ele é Deus, Paulo estava dizendo. E recebestes essa plenitude em Cristo, que é o cabeça de todas as coisas, até mesmo dos principados, potestades e de todo ser humano. Ele é o cabeça. Quando você se firma na igreja de Cristo, e quando eu falo igreja de Cristo, eu não falo uma igreja 4 paredes, mas eu falo a igreja mundial de Cristo, no mundo, em todas as nações, todos aqueles que têm Cristo como Senhor, e neste mundo, ali no Japão, na Coreia, nos Estados Unidos, na África, Brasil, aqui nas cidades, nos estados, todos os que creem fazem parte de uma igreja, a igreja de Cristo. Uma igreja onde habita alguém que é o cabeça. Cristo Jesus é o cabeça. E eu e você somos membros deste corpo, que ligados fazemos a igreja funcionar, que ligados fazemos a igreja andar para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Amém? Amados, aqui termina esta minha palavra, porque o meu tempo, está esgotando-se, e eu quero ainda orar por você, abençoar a sua casa, o seu lar. Daqui 15 dias estaremos aqui gravando mais um programa, damos continuidade aos nossos trabalhos, e eu quero que você me receba aí na sua casa, e com carinho você medite nas palavras que chegam até a sua casa, o seu lar, através da Star News, canal 23. Pai querido, Pai amado, eu te louvo por esta tarde, por este momento precioso, onde eu gravo, Senhor, mais uma porção da Tua palavra para aqueles que têm sede. Ó Deus, aquele que anseia, aquele que deseja das águas do Senhor. Ó Deus, e se houver alguém enfermo neste lar que me ouve, sejam curados pela graça, pela unção de Cristo Jesus. Haja cura física, emocional, cura espiritual, e que haja uma alegria constante e muitas bênçãos sejam derramadas para o ano de 2013, neste lar, nesta vida, em nome de Jesus. Amém. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele.
para Ele são todas as coisas.